Foi muito significativo. Nós vemos aqui, um pouco antes do Cantinho da Criança, o nosso querido Marcelinho recebendo, o seu lenço e agora se tornando um desbravador completo. Parabéns, viu, Marcelinho? Tá? Nós queremos muito bem você, apostamos em você e queremos ajudá-lo a crescer no conhecimento de Deus e se tornar um grande homem para Deus. É isso que eu ia afirmar. O Marcelinho hoje está acompanhado da mãe, né? Como é que é o nome da mamãe? Odete. Aldete. Seja bem-vindo, irmã Odete. O seu filho é muito querido por nós, viu? Ele é uma criança especial. Quero dizer para vocês que, como amanhã nós vamos ter aqui um pregador diferente que virá pela primeira vez para falar para nós, que é um recém-formado de teologia, que é como é que é o nome dele mesmo? O Jansen, né? Vamos estar aqui presente. Eu sei que essa época de frio, a cama é convidativa, né? Mas faça um esforço para estar aqui. Na quarta-feira, o pastor Nerivan vai estar conosco. Também venha para participar do culto de oração, que está sendo uma bênção. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, nós vamos agora abrir a Tua palavra. A Tua palavra tem orientações seguras para nós, advertências, instruções, princípios que nos livram do mal e nos conduzem ao caminho da salvação em Cristo Jesus. Nós temos dificuldade de entendê-la, Pai, pela nossa natureza carnal. Por isso nós te pedimos que Teu Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, esteja agora conosco. Fale conosco através dela e nos capacite a entender a mensagem que o Senhor tem para todos nós nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagem de uma Bíblia antiga. Vocês devem ter percebido que nessa época, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha capítulos e versículos. Com o passar do tempo, foi necessário dividir os livros sagrados em capítulos para localizar os textos, os trechos, as afirmações, as orientações. Mas demorou muito para isso acontecer, tá? A divisão em capítulos ocorreu no ano 2227 depois de Cristo, através de Stephen Langton. É um teólogo da igreja. Ele foi o que dividiu a Bíblia em capítulos para facilitar a nossa leitura e a localização dos textos. E no século XVI, em 1548, Robert Stephanus acrescentou a divisão em versículos, né? E essas divisões em capítulos e versículos são extremamente eficientes para nós localizarmos os textos bíblicos, as passagens bíblicas. No entanto, a mais importante divisão da Bíblia, mais importante do que a divisão em capítulos e versículos,
é a divisão em parágrafos. Eu falei, como é isso, já? Divisão em parágrafos. Já existem Bíblias que vêm com a divisão em parágrafos. Mas se você não tem uma dessas Bíblias, para você aprender, eu vou ensinar você como você descobrir quando que se inicia um parágrafo da Bíblia, né? Vocês estão vendo ali, é uma página da Bíblia, está no livro de Hebreus, no capítulo 11. A primeira palavra do ora, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, como é que está? Em letras grandes e em negrito. Isso significa que aqui está iniciando um parágrafo. Se você for ali no capítulo, no versículo 26, tem aquele porquê. Aquele primeiro P também está em letras grandes e em negrito. Significa que se inicia um parágrafo. Se você olhar ali para o versículo 32, tem um L do lembrai-vos. Como é que está o L? Em letra grande e negritos. Isso também revela um parágrafo bíblico, né? É muito importante para nós, quando vamos ler a Bíblia, ler todo o parágrafo bíblico. Porque quando você lê todo o parágrafo bíblico, você entende o texto dentro do contexto. Você tem facilidade de compreender aquilo que o autor está querendo informar para a gente. E a interpretação bíblica é a coisa mais importante que eu e você, como cristãos, temos que aprender a desenvolver. Porque quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus e não é enganado. Nós vivemos hoje uma crise de identidade. Dia 8 agora de julho, dia 7 foi o aniversário do meu filho, Josué. Você sabe que o Josué é pastor da Igreja Adventista, atualmente no distrito de Votorantim. Então, segunda-feira, dia 8, é o dia de descanso para os pastores, né? E ele veio aqui, nós fomos almoçar, e eu percebi que o Josué estava preocupado. Estava preocupado, e ele começou a falar da sua preocupação pastoral. Ele está tendo dificuldades com alguns membros do seu distrito, que passaram a frequentar alguns grupos, em algumas comunidades que surgiram lá em Sorocaba, com um estilo de comportamento e um estilo de adoração diferente para alcançar os diferentes. O Orion estava com a gente, até o Orion falou que conhece um dessas comunidades, esses grupos, e me orientou, entra na internet lá assim, você pode assistir como é que é o culto, né? Eu fico preocupado porque esses grupos, essas comunidades, que querem se tornar tão diferentes para atingir os diferentes, elas estão entrando na onda da pós-modernidade. E ao entrar lá, o que eu vi? O ambiente é diferente, o púlpito é diferente, é um tambor de óleo pintado assim, com o símbolo dos jovens, né? O pregador também tem um estilo diferente, ele usa camiseta da moda, calça rasgada, né? Que é a nova moda. E o louvor é um estilo diferente.
E o Josué me confessou que alguns membros do seu distrito estão indo para essas comunidades, para esses grupos, e estão começando a usar joias e fazer tatuagem. E ele também confidenciou que isso tem tirado o sono dos pastores e dos anciãos ali da região de Sorocaba e Votorantim. E nós conversando, eu deixei claro que é certo que a igreja precisa se adaptar para atingir a geração da pós-modernidade. Ela tem que avançar em alguns aspectos. E aí eu quero mais uma vez elogiar a nossa igreja, porque a nossa igreja tem sido elogiada pelas pessoas que aqui vêm, porque elas dizem, olha, a igreja central tem um estilo de adoração pós-moderna, vocês investem bastante no departamento infantil, é uma igreja interessante, e vocês têm feito tudo isso sem perder a identidade. Ou seja, nós estamos conseguindo esticar o elástico sem que ele se arrebente. E coincidentemente, eu assino algumas revistas que não são adventistas, mas que são da cristandade. E a gente recebe notícias do cristianismo de um modo geral. E eu deparei com algo interessante. Recentemente, a Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas a Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos é uma das maiores igrejas do mundo, em número de membros e em número de edifícios e instituições. Os líderes, os dirigentes da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, quis fazer uma avaliação da situação dos membros das suas igrejas. E contrataram para isso o Instituto Gallup. O Instituto Gallup é o mais famoso instituto de pesquisas do mundo. E o Instituto Gallup visitou as igrejas, fez a pesquisa, e o resultado deixou eles preocupados. Tanto que, para divulgar o resultado, eles convocaram os líderes da igreja para uma reunião fechada. Porque o resultado que eles obtiveram não era muito positivo. Aliás, negativo. Então, eles informaram com tristeza o seguinte: o resultado da pesquisa dos membros da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos foi este: não havia diferença no estilo de vida dos crentes batistas em relação aos descrentes. Não havia diferença. Mesma coisa. E aliás, o que preocupou os dirigentes do Instituto Gallup foi o seguinte, que os índices de mentira e roubo era maior nos membros da Igreja Batista do que nos descrentes. Preocupante. Por que eu falei tudo isso? Porque o apóstolo João enfrentou uma situação muito parecida quando ele teve que lidar com a segunda e a terceira geração de cristãos no início da história da nossa igreja. Vocês sabem que João escreveu 5 livros que estão na nossa Bíblia.
primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola de João, o livro do Apocalipse e o Evangelho de João. Por que ele escreveu esses 5 livros? A sua intenção foi fortalecer, orientar, proteger a fé dos fiéis da sua época. Essas escrituras transcendem porque elas são inspiradas e vêm até os nossos dias, e as orientações, as admoestações, as advertências, os princípios que foram levados para a igreja daquela época chegam até nós e nos servem até hoje, porque são palavras inspiradas. E é numa passagem da primeira epístola de João, que foi escrita entre os anos 85 a 90, não se sabe a data exata, depois de Cristo. João saiu de Jerusalém um pouco antes do ano 70, quando ocorreu a destruição do templo pelos romanos. E ele se fixou em Éfeso, que era um centro missionário da igreja na Ásia, sempre cuidando de Maria, a mãe de Jesus. João cuidou da mãe de Jesus até o fim. Foi um verdadeiro filho para ela, conforme o pedido de Jesus. Vocês têm aqui um mapa, onde vocês podem ver que havia várias igrejas na Ásia, né? E foi nessa região aí que vocês estão vendo, que João exerceu o seu ministério apostólico. Essas igrejas trouxeram muitas dificuldades no final da vida do apóstolo João. Por quê? Surgiram falsos mestres nessas igrejas. Se você pegar o Apocalipse, você vê a descrição desses falsos mestres nas cartas enviadas a essas igrejas. Tem ali os nicolaítas, tem ali os seguidores daquela mulher chamada Jezabel. Fala também daqueles que são adeptos da doutrina de Balaão. Eram falsos mestres com pensamentos da filosofia grega e princípios distorcidos da palavra de Deus, que afetaram negativamente a fé e o comportamento de muitos membros das igrejas dessa região. E devido a essa situação, João escreveu primeiramente a primeira e segunda epístolas, para orientar, advertir os fiéis dessa região. E eu convido vocês para abrirem na primeira epístola de João. Ela está bem pertinho do Apocalipse. Você pode abrir ali, bem pertinho do Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 2. E nessa primeira epístola nós vamos ler uma das principais advertências do apóstolo amado. João era apóstolo do amor. Ele gostava muito de falar do amor de Deus. Os pastores, nós anciãos, gostamos muito de falar do amor de Deus. Precisamos falar do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Mas nós não estamos aqui só para isso. Às vezes, como o próprio João teve que fazer, é necessário algumas mensagens que nos advertem. Portanto, quando vocês ouvem um pastor ou um ancião pregando alguma coisa que não seja lá muito agradável, saiba que isso daí é feito com amor, com o interesse de proteger a igreja, fortalecer a fé dos irmãos. No capítulo 2 da primeira epístola de João, nós temos ali o versículo 15 ao 17. E você percebe na sua Bíblia que é um parágrafo, porque começa ali com M maior
em negritos. E depois, no 18, começa com um F maior. Então, esses 3 versículos formam um João, inspirado pelo Espírito Santo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas, porém, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 6 vezes nesse parágrafo, João usa essa expressão mundo. 6 vezes. Não ameis o mundo, as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, porque tudo que há no mundo, ora, o mundo passa. São 6 vezes João enfatiza essa expressão, e ele está fazendo isso intencionalmente. O que significa isso? João é o apóstolo do amor? Todos nós sabemos que a Bíblia, através de João, define como Deus é amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar aquele que neles crê. Que devemos amar os nossos inimigos. Que o cumprimento da lei é o amor. E agora vem João e diz: não ameis o mundo. Bom, gente, mundo na Bíblia tem vários significados. Às vezes se refere ao universo. Se você for lá no capítulo 17 do livro de Atos, você vai ver que Paulo, quando pregou a Deus o evangelho de Jesus para os filósofos atenienses, ele afirmou que era um pregador do Deus que fez o universo e tudo que neles há. Às vezes se refere ao planeta Terra, como está lá em Mateus capítulo 4, por ocasião das tentações que Jesus sofreu do diabo no deserto. Ali, Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo e a sua glória, se tão somente Jesus se prostrasse e o adorasse. Se refere a este nosso planeta. Às vezes se refere à humanidade, é eu e você, como São João 3,16, e você conhece esse versículo de cor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quiser, você pode substituir essa palavra mundo em São João 3,16 pelo seu nome. E Deus amou a Sônia de tal maneira que deu o seu filho. E Deus amou o Paulo de tal maneira. Você pode pôr o seu nome aí. Se refere à humanidade, nós. Mas o mundo de São João, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 15 a 17, nesse parágrafo que João repete 6 vezes, se refere a um sistema organizado e controlado pelo diabo, em oposição a Deus e aos filhos de Deus. Vou repetir. É um sistema organizado e controlado pelo diabo, em oposição a Deus e aos filhos de Deus. Resumindo, é um sistema de vida como se Deus não existisse. Vocês querem saber o que é mundo? Liga a sua televisão. Assista os filmes. E você vai ver que os personagens dos filmes nunca falam de Deus. Eles querem resolver os seus problemas do seu jeito. Veja as opiniões das celebridades. Veja a opinião, ouça as opiniões sobre família.
sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre sexualidade. Tudo que sai da boca dessas celebridades, seja homem ou mulher, ator ou atriz, jogador de futebol, político, etc., tudo que sai é mundo. É mundo. É esse sistema organizado e controlado por Satanás, em oposição a Deus e aos filhos de Deus. E às vezes, meus queridos, até na TV Novo Tempo saem algumas coisas estranhas. Estava vendo um programa desses que fala sobre problema de família. Uma entrevistadora que traz pessoas lá para entrevistar. E ela apresentou uma senhora adventista que se intitulava Coaching de Família. Escreve coaching, né? Quando eu vi, imediatamente a minha mente já falou: coaching, treinador. Você traduz do inglês para o português, treinador. Eu falei, treinadora de família? Achei esquisito isso daí, mas como eu sou do século passado, comentei isso com o Orion. O Orion é mais antenado do que eu, né? E falei, o que significa esse troço aí? Coaching de família, né? O Orion falou, olha, é a moda agora, tem algumas palavras que ficam na moda, lá agora é assim, você é um coaching da Bíblia. Eu falei, não, eu não sou coaching da Bíblia, porcaria nenhuma, né? E ele disse, mas o que é coaching de família? Aí o Orion deu uma definição que eu achei ridícula, mas que representa isso. Ele falou, olha, esse tipo de gente é aquele tipo de gente que diz o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas eu não fiquei satisfeito, entendi o que o Orion disse, mas eu sou cismado, porque dentro dessa pós-modernidade sempre tem uma filosofia por detrás, e o diabo, ele mascara alguma coisa e põe algo de trás. E o Orion falou para mim, olha, tem até o Instituto Brasileiro de Coaching. Vá lá você, entra lá. E eu fui. E eu deparei com essa pérola, gente. Além de ser um motivador, uma motivadora, os coachings têm o seguinte objetivo: despertar o infinito dentro de você. Falei, o quê? Mas peraí, como é possível isso? Eu sou finito? Como é que vai despertar o infinito dentro de alguém infinito? Pensei comigo, eu sei que quem quer despertar o infinito dentro de mim tem que acreditar na imortalidade da alma. Isso é filosofia espiritualista. E quem está por trás disso sabe quem é, o diabo. Eu falei, nossa. Gente, ele controla mesmo. Nós corremos sérios riscos. João, o apóstolo, quando falou isso, ele não estava brincando. O apóstolo Paulo, a escrever à igreja em Éfeso, da qual João fazia parte, ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe de poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. O que Paulo diz? Esse sistema organizado, controlado por Satanás, em oposição a Deus e ao povo de Deus. Paulo está dizendo aí que a gente corre um enorme risco quando se envolve além dos limites com os valores deste mundo, né? Jesus, quando proferiu o seu sermão escatológico, e ele está descrito lá em Lucas, ele disse o seguinte no capítulo 17: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu acho que nós podemos acrescentar aqui, se não for muita prepotência, mas nós podemos acrescentar mais alguma coisa aqui.
além de lembrar-se da mulher de Ló, lembrai-vos da escolha de Ló. Nós conhecemos a história, né? Abraão e seu sobrinho Ló se afastaram da idolatria de Ur dos caldeus e peregrinaram sob a orientação de Deus para a terra prometida. Deus os abençoou, eles ficaram muito ricos, gente. Muito ricos, muito gado, né? Tiveram assim, muitos ouro, muitas pedrarias. E foram crescendo de tal maneira em número de servos e gado, essas coisas, que eles não conseguiram ficar junto mais. Foi necessário se separar. O próprio Abraão tomou a iniciativa. Ló, olha, nossos servos estão brigando muito, não dá água para todo mundo, não dá pastagem para todos os animais. Você escolhe. Ló, como sendo sobrinho e mais novo, pelo costume da época, tinha que dar essa prerrogativa para Abraão. Não, tio, você escolhe, depois eu escolho. Mas ele foi ousado, sem considerar o tio, escolheu armar as suas tendas próximos da onde? Sodoma e Gomorra. E vocês conhecem a história. Das proximidades ele foi se aproximando, até que ele foi acabar morando em Sodoma e Gomorra. E se não fosse pela intercessão de Abraão e a insistência dos anjos, não sobrava nem Ló e suas duas filhas, porque o resto foi tudo queimado com fogo e enxofre. Vamos prosseguir um pouco. Em 1 João 2,16, o apóstolo destaca 3 meios pelos quais somos atraídos para o mundo. Ele fala da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que é concupiscência? Já parou para pensar? Isso não é uma palavra normal, né? A gente não usa no dia a dia. É uma palavra bíblica. Raramente você lê essa expressão em um jornal, numa revista, noutra. O que é isso? Bom, concupiscência é uma palavra que significa desejo violento, forte inclinação, uma força que puxa para baixo. E eu quero dizer que a Bíblia diz que todos nós temos isso. Mas até os convertidos, até a volta de Cristo, eu e você temos essa herança genética de Adão e Eva. Nós temos 2 naturezas. Uma natureza pecaminosa, que tem a concupiscência, que é essa forte atração que nos atrai para longe de Deus. E depois temos a natureza espiritual, que nós recebemos pelo poder do Espírito Santo, quando aceitamos a Cristo. Então, eu e você temos 2 naturezas dentro de nós. Não podemos esquecer disso. Vivem 2 lobos dentro da gente. Vamos entender o que é concupiscência da carne. Concupiscência da carne é o seguinte: nossa natureza tem desejos legítimos. Por exemplo, ter fome está certo, ser glutão está errado. Ter sede é natural, ser um beberrão é vício. Desejar descansar está correto, ser preguiçoso está errado. Ter desejo sexual é normal e legítimo, gente. Foi Deus que colocou isso em nós. Agora, praticar imoralidade, ver pornografia, praticar fornicação e o adultério virtual, que está muito em moda, e outras coisas mais, isso está errado. Querer se sentir bem, disposto, animado, alegre, é legítimo. Nós não fomos criados para tristeza. Agora, procurar isso no consumo de drogas é erradíssimo. Isso é concupiscência da carne.
que é a concupiscência dos olhos? Você vai entender com facilidade. O pecado original, relatado em Gênesis 3:6, diz que veio pela concupiscência dos olhos. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Você conhece a história de Davi? Davi cometeu um erro terrível, porque do terraço real, lá da sua casa real, ele viu uma mulher se lavando que era muito bela e formosa. João Batista foi morto, decapitado, porque Herodes viu a dança da enteada, a filha de Herodias, e se encantou com a sua performance sensual. E ela pediu a cabeça de João Batista. E a soberba da vida? Essa imagem aí já disse para você. É a atitude arrogante, prepotente, que tenta impressionar os outros com a sua pseudo-importância. É aquele tipo de pessoa que se acha a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, né? A cara, né? Soberba tem como sinônimo orgulho. Eu quero que vocês leiam essa citação de Ellen White, que está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 83. Foi orgulho e ambição nutridos no coração de Satanás que o baniram do céu. Esses males acham-se arraigados profundamente em nossa natureza caída. E se não forem removidos, lançarão sua sombra sobre todas as qualidades boas e nobres, produzindo invejas e discórdias com seus frutos malignos. Soberba, todos nós temos, enraigado, precisa ser combatido. Todas essas concupiscências vão progressivamente nos afastando do caminho de Deus. Ninguém se afasta do caminho de Deus do dia para a noite. É um processo. Tiago, irmão carnal de Jesus por parte de pai, ele escreveu a sua epístola, e Tiago é muito categórico, estilo João Batista, assim. Ele diz lá no capítulo 4, versículo 4, as versões modernas diz infiéis, as mais antigas diz adúlteros espirituais. Quem tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. E o apóstolo Paulo, na extraordinária epístola que ele escreveu aos Romanos, que o Orion gosta muito de pregar no Romanos 12:1, diz o seguinte, ele nos adverte: não se conformeis com este mundo. As traduções mais antigas, não se conformeis com este século, que é a mesma, mas transformai-vos pela renovação da nossa vida. Não se conformar, ou seja, não siga a forma, não siga a forma desse mundo, não se amolde ao mundo, né? A Bíblia traz várias razões para nós não amarmos o mundo. Tem muitas citações. Eu só vou citar aqui Pedro, 2 Pedro, capítulo 2 de 2 Pedro, uma das muitas razões pelas quais nós não devemos amar o mundo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação santa, um povo diferente, uma raça eleita, propriedade de Deus, e temos que proclamar tudo aquilo que Deus tem feito em nós e por nós. Mas João, no capítulo
2, versículo 17, diz o seguinte. Ele cita uma dessas razões. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu gosto dessa colocação de João. O mundo passa. Eu li um historiador, ele destaca que 19 civilizações já passaram neste mundo. 19. Surgiram e passaram. E ele diz o seguinte, que nós vivemos hoje num mundo de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Em média, apenas cerca de 2.000 pessoas vão ser lembradas após 100 anos da sua morte. De 7 bilhões e 200 milhões de pessoas que existem no mundo, após 100 anos só se lembrarão cerca de 2.000 pessoas. Vocês querem um teste? Vamos ver um teste aqui. O que você sabe a respeito de seus bisavós? Conheceu seus bisavós? Alguns tiveram esse privilégio, mas você conta no dedo, né? São raros. A maior parte não sabe quem foram os bisavós, o que eles pensavam. Passaram. O máximo que a gente consegue lembrar é dos avós. E vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus não voltar nos nossos dias, na nossa época, nós vamos morrer e vamos ser esquecidos. Não vão lembrar de nós também. No entanto, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós vivemos numa época em que as pessoas buscam fama, querem ser notadas, tornar-se celebridades, e às vezes até se tornam ridículas. Tem gente que tira foto e manda pelo WhatsApp quando está no banheiro. Uns negócios assim meio estranhos, de gente querendo se aparecer, se notar, umas coisas tornam ridículas. O mundo hoje, as pessoas querem ser celebridades. A palavra de Deus diz o seguinte: que mais importante do que se tornar uma celebridade nesse mundo que vai ser esquecida, se você fizer a vontade de Deus, se eu fizer a vontade de Deus, nós vamos permanecer para sempre. Nosso nome vai ser preservado. E estou concluindo dizendo o seguinte: nós somos o remanescente de Deus. Nós não podemos disfarçar quem nós somos. O remanescente de Deus, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Espírito de profecia. Então nossa postura, nossos sermões, nosso louvor, nosso compromisso com a palavra de Deus tem que revelar que eu e você somos o remanescente de Deus. O mundo precisa disso. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Paulo é um dos maiores homens que já passaram por esse mundo. Dos grandes homens da história. E ele escreveu lá na sua primeira epístola aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sabe o que mais me impressiona no apóstolo Paulo? É que ele preparou a igreja para receber os diferentes, os gentios, sem afetar a identidade da igreja. A igreja continuou sendo a igreja cristã e recebeu os gentios sem afetar a sua identidade. Hoje nós corremos o risco de querer tornar a igreja diferente para nós não sermos diferentes. Olhem aqui essa declaração, e se você acredita que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, está lá no livro Grande Conflito.
A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo à igreja. Como sair disso, gente? Como não ser envolvido? João, mais uma vez, na sua primeira epístola, diz para nós: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Ele faz uma pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não ser envolvido pelas concupiscências deste mundo. É necessário a gente nascer de Deus, ter fé em Cristo, como Jesus, e crer na sua palavra. Não devemos moldar a nossa fé no assim disse fulano, assim disse Beltrano, assim pensa ciclano. A nossa fé tem que ser moldada no assim diz o Senhor. É a única segurança. É a única segurança para nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região. Para que essas tendências estranhas e esquisitas não venham aqui para o nosso meio. Porque se vierem, certamente vão afetar a fé de muita gente. E a única coisa que eu e você temos de riqueza neste mundo é a nossa fé em Deus e em Cristo Jesus. Eu quero encerrar cantando um hino. Um hino que faz tempo que a gente não canta. O hino está lá no final, no hino 505. Sabe, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser os menores. Nós somos pequenos realmente. Mas nós somos um pequeno povo muito feliz. Um pequeno povo que tem a segurança da palavra de Deus, do Espírito de profecia e da graça de Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus. Vamos cantar? Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos irá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos entre muita agitação. Eis a ciência aumentar, a piedade a se acabar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes o momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Querido Pai, capacita-nos a compreender o que significa sermos o remanescente final da história deste mundo. Faz-nos compreender que nós estamos aqui como uma raça eleita, nação santa, sacerdócio real.
Faça-nos compreender que nós estamos aqui para falar da absolutismo da Tua palavra, de que Teus santos caminhos são a única segurança. E querido Pai, ajuda-nos a entender que o que as pessoas estão querendo ver, ouvir, que estão precisando, é de algo diferente em suas vidas. Usa-nos para isso, ó Pai, e abençoa-nos como igreja, desde o menor até o maior. Fica conosco no restante deste sábado, na Tua companhia, nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.